Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa sexta-feira, calorenta na cidade de Marília. Vamos falar sobre todos os assuntos esportivos do dia, envolvendo os principais times de São Paulo, envolvendo o Marília Atlético Clube, a base, Estádio BR, enfim, todas as novidades já a partir de agora. Ao meu lado, Jorge Luiz. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. A gente trouxe hoje aqui um convidado, Marco Aurélio Jorge, que é um dos proprietários da Estádio BR, administra a parte da escolinha de futebol. E ele veio bater um papo aqui com a gente, até porque a empresa havia feito no início da gestão do Antônio Carlos Sojinha, em janeiro de 2017, uma parceria de 4 anos para administrar as categorias de base do Alves Celeste. Mas, a partir desse ano aí, algumas mudanças em relação a essa parceria, em que a Estádio vinha administrando desde o Sub-11 até o Sub-20. Para esse ano, os investimentos serão diminuídos e o Marco Aurélio Jorge vai explicar um pouquinho para a gente o que vai ser da Estádio BR com essa parceria ainda com o Max, se vai disputar alguma categoria de base ou não. O fato é que a gente tem a presença do Marcão aqui hoje. E para a gente falar também, Ronaldo, aproveitar que o Marcão é professor de escolinha de futebol, trata com atletas, que também tem sonho de se tornarem jogadores de futebol profissional, a gente também vai abordar com o Marcão essa situação, essa tragédia que aconteceu hoje pela manhã, lá no centro de treinamento do Flamengo, no ninho de do Urubu, onde 10 pessoas acabaram morrendo numa tragédia, 10 crianças, e alguns funcionários do clube também. E a gente vai tratar desse assunto com o Marcão, até porque ele já lidou com muita garotada e acredito que lidou também... e lida, né? Lida, E acredito que esse seja um momento bastante delicado até para quem lida com jogadores dessa faixa etária. Tá certo. Vamos começar falando com o Marcão, justamente a respeito desse fato lamentável que acabou acontecendo hoje no Rio de Janeiro, com a morte aí de garotos da escolinha de base do Flamengo, entre 15 e 17 anos, Jorge? É uma estupidez e acabou ceifando a vida de vários garotos. E mexer com garotos não deve ser nada fácil, nesse sentido, Marcão? Boa noite. Boa noite, Ronaldo, boa noite, Jorge. A gente foi surpreendido até, por essa notícia hoje no período da manhã, e num clube que, como eu vi uma entrevista do Levi Coupe falando que você imagine, se no Flamengo foi isso, você imagine em outros clubes que não tem a mesma estrutura do Flamengo, A gente prefere achar que foi uma fatalidade, mas pelo que a gente viu, uma fatalidade que talvez pudesse ser evitada, E isso eu acho que ainda vai dar muito pano para manga para o próprio Flamengo, para o futebol brasileiro e para quem trabalha com categoria de base. Esse assunto ainda vai dar muito o que falar e a gente vai aguardar os desdobramentos para que os verdadeiros culpados aí possam aparecer, mas é um assunto muito delicado para quem trabalha com categoria de base. Tá certo. O Marcão, você... É claro que a Estádio BR ela não tem alojamentos, mas a gente sabe muito bem da preocupação que vocês têm, não só nas competições da Federação Paulista, mas em vários outros campeonatos aqui na região que vocês participam, principalmente levar crianças de faixa etária de 11 a 15, 14 anos nessas viagens de ônibus, Quer dizer, a responsabilidade de vocês é muito grande, É claro que a qualquer momento também, a gente espera que nunca aconteça, mas pode haver uma tragédia, em meio a uma viagem, em outra, e acredito que esse assunto cause até uma certa reflexão em vocês, Trabalham com profissionais, com garotos, com crianças, com filhos de pais, que colocam a responsabilidade em vocês nessas viagens. Quer dizer, é um momento que sensibiliza a todos, principalmente vocês que trabalham com esses atletas dessa idade, Marcão? Ô Jorge, a gente costuma passar uma ideia assim, as fatalidades elas acontecem. A fatalidade ela está aí para todos nós, Agora, a imprudência é complicada. Quando você percebe que aconteceu a imprudência. Então, a gente tem uma norma,
em viagens, de sempre viajar com a mesma empresa há praticamente 15 anos, sempre a mesma empresa, ou o transporte da prefeitura, né, da prefeitura municipal. Então, pode ocorrer uma fatalidade, mas não vai ser um caso onde você foi imprudente. Então a gente toma muito cuidado com isso e tem que ser tomado. Quando você tem uma criança sobre sua responsabilidade, cara, rapaz, é uma coisa muito séria. Um adulto, tudo bem, ele cuida da sua vida, mas uma criança, e nós viajamos na estádio, a gente viaja com 110, 120 crianças de 8, 9 anos de idade, 7 anos de idade. Então nós temos muito cuidado em alojamento, tudo que acontece, graças a Deus, a gente tem uma estrutura por trás muito forte para cuidar disso, né? São pessoas experientes que cuidam. Agora, o que a gente fala assim, isso que aconteceu no Flamengo, eu não conheço pessoalmente o Flamengo, né? Conheço outros clubes, mas talvez seja uma coisa que pudesse ser evitada. Isso vai ser falado nos próximos dias aí, né? Os clubes hoje de futebol, Jorge, eles estão muito agressivos na captação de atletas muito jovens. As crianças estão saindo muito cedo de casa e nem sempre encontram boas condições. Não estou falando que é o caso do Flamengo, pela estrutura do Flamengo. Mas são coisas que podem acontecer. Então os pais têm que estar muito atentos para onde vão, com quem vão, quais as condições que o menino vai ter nesse lugar onde ele vai morar, porque ele passa a ser uma responsabilidade do clube. E eu acho que o Flamengo vai ter sérios problemas, talvez até com a FIFA, mesmo com a sua grandeza, o Flamengo vai ter sérios problemas. O futebol de base do Brasil pode ter problemas. Você vê que o Brasil é o último aí no Sul-Americano. O Brasil não vive uma fase boa na sua base, e essa notícia ela pode trazer algumas consequências ruins para o trabalho de base, e especialmente para o Flamengo. Em relação, você falou dessas viagens que a Estádio BR faz praticamente toda semana, ou com uma categoria ou outra, os cuidados que a Estádio toma, por exemplo, Marcão, os pais assinam algum tipo de termo, se responsabilizando pelo garoto, alguma coisa nesse sentido? Toda viagem que você vai fazer, você tem que ter uma autorização do pai. Né? Mesmo porque se você é parado em algum lugar, você tem que apresentar. Se você está com um menor de idade, você tem que apresentar uma autorização desse menor. O que ele está fazendo ali com você? Quem é o responsável? Cadê a assinatura do pai? Telefone de contato, entendeu? Então a gente passa a autorização para os pais, né? Olha, nós vamos jogar em tal lugar, ou nós vamos ficar uma semana em tal lugar. O pai recebe toda a rotina de viagem, a estrutura de alojamento, estrutura de viagem. Quando é uma viagem rápida, mesma coisa. Olha, nós vamos sair tal horário, vamos chegar a tal horário, vai ser o procedimento isso, você leva isso. O garoto, o pai assina, traz de volta pra gente, aí nós vamos, certo? Então, mesmo assim, tomando todos os cuidados, a gente está sujeito a fatalidades, né? Então, é uma coisa difícil. As coisas só... E o pior não é isso. As pessoas só percebem quando aconteceu. Depois que aconteceu, aí não tem mais jeito, aí todo mundo chora, todo mundo tal, mas você pode prever, né, tentar prevenir esse tipo de situação sendo o mais criterioso possível, e principalmente um clube profissional, entendeu? Então realmente essa coisa é muito séria. Bom, só aproveitar aqui o pessoal que nos acompanha via Facebook, o Matheus da Santa dizendo boa noite, o Hélio Fernandes, o Félix Vargas, que inclusive está fazendo aniversário hoje, parabéns Félix, obrigado pela audiência, o Matheus da Santa dizendo aqui, o Marcão é fera, o Aleph Rafael também conosco, o Fabrício Lopes, o Wilson Miranda, o José Augusto Amadeu lá do Circo, Christian Cabrini, o Wilson Gino, Rodrigo San, hein? Você conhece muito bem, Marcão. Rodrigo San também na nossa audiência. Nosso amigo de imprensa, o Alex Silva. O José Rogério Moreira. Tá dizendo aqui, ó, Marcão, grande profissional de futebol brasileiro e mundial. Aliás, ele fala, o futebol brasileiro e mundial está em luto por conta dessa questão do Flamengo. Vinícius Ferreira está assistindo e o Félix Vargas agradecendo aqui
aos desejos de feliz aniversário, já que ele está aniversariando no dia de hoje. Bom, Marcão, vamos sair um pouquinho dessas notícias tristes, né? Até você já comentamos um pouco em relação a essa tragédia que aconteceu no Flamengo. Antes da gente entrar no assunto Marília Atlético Clube, eu queria saber de você, né? Você recentemente fechou uma parceria com o Desportivo Brasil, né? Você virou um representante do Desportivo Brasil, que é uma das principais categorias de base do futebol brasileiro. E como está funcionando esse processo de captação? Qual que é a ligação que você tem com o clube, com a sua escolinha? O que realmente você representa e faz com o Desportivo? Na realidade, Jorge, a contratação do Desportivo, o contrato é com relação à minha pessoa. Então, eu presto serviços para o Desportivo Brasil, de captação de atletas, eu faço observações para o Desportivo Brasil em competições, a gente direciona atletas para o Desportivo Brasil. De qual idade, Marcão? Todas as categorias, a partir dos 10 até 18, 19 anos. Semana que vem vou ver um jogo do profissional de um atleta que eles me pediram para observar da Série A2. Então são situações que eu presto serviço para o clube nesse sentido, como contratado, um contrato pessoal. Nós vamos utilizar aqui a nossa estrutura depois em Marília também para fazer monitoramentos de atletas, né, para passar para o Desportivo. Mas assim, a minha escola, a Estádio BR, é uma estrutura independente disso. Né? O Vinícius, que é meu filho, o Yuri, o Guilherme, o pessoal nosso, eles trabalham dentro da nossa categoria de base, eu também, né? E a gente tem essa liberdade. É claro que se a gente tiver condições, né, de colocar um garoto no Desportivo Brasil, ótimo, né? Mas o Desportivo não exige essa exclusividade, né? Então é uma coisa um pouco mais pessoal minha, um trabalho pessoal da minha pessoa com o Desportivo. Já a Estádio BR, no caso, a gente tem o 11 e o 13 aí, no caso, com Marília, e a gente tem a liberdade também para colocar jogadores em outros clubes, como a gente faz normalmente. Mas a gente tem uma ética, e se aprovar no Desportivo também, ótimo, né? Mas assim, a gente tem essa liberdade, Jorge, para trabalhar com outras equipes também, e em especial Marília, que é o parceiro nosso. Pois não, Jorge. Pode seguir, porque temos só 2 minutos aí nesse primeiro bloco. Na verdade, Ronaldo, eu quero tratar mais o assunto do MAC mesmo, a parceria, né, no próximo bloco. Acho que o Marcão vai falar mais sobre essa questão, até porque, né, o seu Geraldo Garla, que é também o maior investidor aí, ele acabou abrindo mão disso, né, de continuar investindo na base. Tem outras situações agora em mente, como agenciador de atletas, né, até o Caio como representante. Eu vou até pedir para o Marcão explicar um pouco sobre essa nova divisão, né, da Estádio BR, o Marcão ficando com a parte de escolinha e o seu Geraldo Garla ficando com a questão de agenciamento de atletas. Quiser trazer alguma informação aí nacional, Ronaldo, até esse finalzinho de primeiro bloco? Não, apenas para falar que em relação aos principais times de São Paulo, envolvendo São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, a principal notícia entre esses 4 clubes seria hoje a apresentação do Cueva no time do Santos, mas em decorrência desse incidente ou acidente ocorrido no Rio de Janeiro com a base do Flamengo, ficou marcado para posterior essa apresentação. E o Cueva que vai vir para o Santos por empréstimo, né, no final das contas, né? Na verdade é por questão contratual. Ele vem por empréstimo porque o Santos não está pagando agora, vai pagar só no meio do ano $1 milhão de dólares e o restante só no ano que vem. Então ele não pode ser colocado no contrato como venda, porque o time ainda não recebeu. Não recebeu, né? Então, é só uma questão burocrática mesmo. A tendência é que o Cueva, que vai... ele está assinando por 4 anos. Vai ter um dos maiores salários do Santos, né? R$600 mil por mês. Realmente o Santos está abrindo um pouco uma exceção em relação ao seu quadro de salários, né? Para trazer o peruano aí, que é bom jogador, pode ser bastante decisivo, mas também é uma situação que o Santos vai precisar administrar muito extra-campo, porque é um jogador que teve alguns comportamentos extra-campo bastante complicados no São Paulo. Aí não foi 1 ou 2 vezes, foram algumas vezes, e que o Santos aposta que isso seja uma coisa do passado e que ele possa só apresentar o seu bom futebol. Ok, nós vamos para o intervalo comercial. O Magrão, não esqueça aí do nosso GCzinho. A gente vai para o intervalo comercial e na volta vamos continuar falando do Marcão, da Estádio BR e mais precisamente em relação a essa parceria com o Marília Atlético Clube. Voltamos já.
Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, continuando com o Marcos, né, da Estádio BR, falando aí sobre essas parcerias com o Marília Atlético Clube. E o Jorge já emenda essa primeira pergunta, Jorge. Só para saber, o Marcão, né? No final do ano, muito se cogitou, né? Ou especulação ou não, de que o seu Geraldo Garla, que era o grande investidor da Estádio BR, não iria mais fazer um aporte financeiro nas categorias de base do MAC, como vinha fazendo nos últimos 2 anos. Até um grande sinal disso foi a abrir mão da Copa São Paulo Júnior. Você até veio aqui o ano passado falando a respeito disso, até disse na ocasião, olha, o MAC fica à vontade, se quiser fazer com alguma empresa, com um grupo de empresários, algo para a Copa São Paulo, fiquem à vontade, pode até utilizar alguns jogadores nossos também, a gente coloca à disposição, mas o investimento não será mais nosso. Isso já deu um sinal de que a parceria já estava se encerrando, vamos dizer assim. Eu queria saber de você, Marcão, como é que está hoje a parceria do MAC com a Estádio BR, se teremos equipes de base representadas no Campeonato Paulista? Conta um pouquinho como é que está sendo essa situação aí, já que vocês têm um contrato, né, ou tinham um contrato de 4 anos de gestão da base. Jorge, existe o contrato de gestão, né? Esse contrato ele se mantém em vigência. O que ocorre é que é o seguinte, ele nos deixa a opção também de abrir leque de possibilidade de disputar. Ele obriga que o Marília dispute pelo menos uma categoria, o 11, 13, né,
leque de duas, 11, 13, 15, 17 ou a 20. E isso aconteceu no passado, né? Nós jogamos a categoria 11, 13 e a categoria sub-20, o Marília jogou. A gente conversou, né? Eu entendi bastante o posicionamento do seu Geraldo com relação ao futebol. Foi feito um investimento grande na equipe profissional, na equipe sub-20, na Taça São Paulo, foram 2 anos de sub-20, mais um profissional, mais uma Taça São Paulo. E era um caminho que eu particularmente não achava que a gente deveria seguir. Sempre falei claramente isso, né? Mas foi um caminho que o seu Geraldo é um investidor da maior parte, né, da empresa, e ele optou em seguir por esse caminho, e eu achava que nós poderíamos ter o mesmo caminho que teve, por exemplo, a Spring Sport, que foi para o profissional muito cedo, vinha fazendo um trabalho bom de base, foi para o profissional no momento e ali ele praticamente encerrou o trabalho dele. Então eu optei, quando ele falou, Marcos, eu vou trabalhar um pouquinho mais em cima, o que você acha? Eu falei, seu Geraldo, eu prefiro permanecer no que eu sei fazer de melhor, que é, quando o senhor me procurou, foi para trabalhar a base. Então eu continuo trabalhando a base, o senhor vai seguir esse caminho juntamente com outro investidor, e eu optei dessa maneira. E o sub-11 e sub-13 ano passado não foi aplicado nenhum tipo de recurso, nem pelo Marília, nem pela estádio. Nós tocamos pela nossa escola, né, da ABB, eu, Vinícius, minha nossa comissão técnica, inclusive a gente passou para toda a imprensa um levantamento do que foi gasto. Tivemos um apoio, não foi tão grande, mas foi um apoio do Eduardo Nascimento, né, da Secretaria de Esportes. Dentro do que ele pôde ajudar, ele também nos ajudou. Não deu para ajudar muita coisa, porque estava envolvido em muitas coisas profissional, aquelas coisas todas, então não teve jeito dele também. Tem outros esportes, Marília, também. Mas o que ele pôde fazer ano passado, ele nos ajudou, mas financeiramente a gente arcou com tudo. E esse ano, Jorge, nós tivemos uma conversa, agora no final do ano, eu tive uma reunião com o seu Geraldo, e a opção do seu Geraldo realmente é partir para esse lado de agenciamento, né, de atletas, e não investir mais em formação de atletas. Então nós fizemos um levantamento de investimento dele, dentro da empresa. Hoje nós temos talvez, acho que 23 ou 24 jogadores em clubes, desde sub-15 até o profissional. Tem os meninos em Portugal, e esses jogadores vão ser administrados pela estádio, e se houver o retorno financeiro, ele voltará proporcionalmente para mim e para o seu Geraldo desse trabalho que foi feito de acordo com o que cada um investiu. Eu vou ficar com a parte técnica da Estádio BR, continuo fazendo um trabalho de formação, a marca Estádio BR ela fica sobre minha propriedade, e ele vai ficar com a Estádio BR Esportes, que é a parte de agenciamento. Então a gente fez essa divisão, dentro do nosso limite. O que eu acho? Você tem que caminhar onde a sua perna vai. Então nós acertamos agora com o Eduardo, tivemos uma conversa, explicamos toda a situação, acertamos as categorias 11 e 13, sub-11 e sub-13, vamos manter essas duas categorias, porque é um contrato que a gente tem. Agora, não é justo também que a gente também segure outras categorias, entendeu? Se houver a necessidade de repassar 15, 17, 20, não vai ter problema algum, da forma como foi feito na Copa São Paulo, né? Que o Marília tocou normalmente, entendeu? Então, foi feita essa divisão e a gente vai administrar as coisas dessa maneira hoje, tá, Jorge? E a gente fica também à disposição de vocês para esclarecer maiores detalhes sobre essa situação. Essa 11 e 13, a partir de agora, que passa a fazer parte da sua... você vai gerir essas duas faixas etárias, elas levarão em alguma competição o nome do Marília Atlético Clube ou não? Não, todas, Marília Atlético Clube sempre. A competição 11, 13, 15, 16, você não pode entrar se você não tiver um clube profissional, né? Então a gente joga com o Marília, não é a minha escola em si, a minha escola vai gerir, mas o projeto envolve jogadores da minha escolinha, da região, outras escolinhas de Marília,
e a gente representa o Marília Atlético Clube. Né? Os jogos são aos domingos de manhã no Abreuzão, normalmente, Ronaldo. E o ano passado levamos o MAC entre os 8, né? Perdemos do Santo André, né, nas quartas de final. O Santo André pegou o São Paulo na semi. E temos feito boas campanhas. A gente tem muito nessa categoria, Ronaldo, um apoio dos pais. Os pais ajudam bastante, porque a competição ela é cara. Os pais nos dão um respaldo bom e a escola, é claro, investe também, né, em valores, porque profissionais, treinamento, viagens, alimentação, entendeu? Então a gente consegue manter o 11 e o 13 do Marília num bom nível, tá? Já as categorias 15 e 17, você tem... a 15 é uma categoria que você também consegue manter. Por ali era uma categoria mais tranquila. Já a 17, que é junto com a 15, a exigência de viagens, aí ela é mais profissional, uma estrutura mais profissional na 17, entendeu? E a 20, então, é um espelho do profissional. Então, eu vou manter o meu trabalho, conversamos com o Eduardo na 11 e na 13, e fica em aberto também as outras categorias aí, para que o Marília veja o que é bom para o Marília. Ô, Marcão, eu queria saber de você, depois dessa mudança no começo do ano, na gestão do futebol do Marília, né, o Sojinha abrindo mão, apesar de continuar sendo o presidente de direito do clube, ele deixou nas mãos do Eduardo Nascimento o controle do futebol do MAC. Eu queria saber se essa mudança mudou algo na questão do seu planejamento para esse sub-11, sub-13, ou independente do que acontecesse, seria isso que vocês já imaginavam para 2019? Não. Era isso que nós imaginávamos. Tanto que em 2018 foi feito isso. O Eduardo é uma pessoa que ele vem nos fornecendo bastante respaldo para a competição. Nós representamos Marília o ano passado na final no estadual, né, que é uma competição da Secretaria Estadual, e nós fomos campeões da categoria sub-11, né, Vinícius? Sub-11 nós vencemos. Representando a cidade de Marília. Nós somos campeões do estado. Começam mais de 1.200 equipes e vai se finalizar. Nós somos campeões da sub-11. E ele falou, pô, Marcos, o trabalho foi bom. Foi uma parceria legal com a Secretaria de Esportes. Foi uma coisa bem feita, bem organizada. As contas foram prestadas e a gente quer continuar essa parceria com vocês. Mas assim, a gente tem que entender assim, eu falei, Eduardo, hoje a Estádio, basicamente, é o meu trabalho, a minha credibilidade, o meu nome em Marília e a minha estrutura da minha escola, que é uma escola de 25 anos. Ele falou, não, a gente está satisfeito, a gente quer participar, quer continuar essa parceria. Conversamos bastante com os pais, falou, Marcos, está legal, vamos continuar. Já as outras categorias, independente, o Jorge, de ser o Sojinha, ou o Eduardo, ou qualquer outra pessoa, nós não teríamos o respaldo financeiro para disputar. Então fica difícil você investir, né? Porque o investimento do seu Geraldo, a gente conseguia manter essas duas categorias que são caras. O sub-15, sub-17, sub-20, meu amigo, se você for mal colocado para uma competição dessa, você pode preparar a sacola e você vai fazer feio. O Marília é um clube que você não pode entrar de qualquer jeito. O MAC não é um clube pequeno. O MAC é um clube, a Marília é uma cidade grande, o MAC é um clube que tem nome na base, então nós não podemos fazer uma coisa que está fora do nosso alcance. Mas então, respondendo rapidamente, né, resumindo, fosse com o Sojinha, ou o Eduardo, ou qualquer pessoa que tocasse o clube, no momento esse é o nosso limite, a categoria 11 e 13. Por isso que a gente tem que abrir o leque e as possibilidades para quem achar válido, o MAC fazer o que achar válido nas outras categorias. Uhum. Em relação, claro que você hoje não fala mais também sobre a parte profissional, Marcão, mas o que você observou de retirada, saída Sojinha, entrada Eduardo Nascimento em relação ao seu Geraldo Garla? Normal, isso aí é uma coisa que já vinha sendo o seu Geraldo Garla, a decisão do seu Geraldo Garla, ela já tinha sido tomada antes disso. Nós conversamos, a primeira vez que nós conversamos o ano passado,
né? Essa transição foi feita esse ano, correto? Agora, sim, né? Sim. Nós conversamos já em dezembro do ano passado, o seu Geraldo me chamou, falou, Marcos, eu tenho essa ideia, fazer dessa forma, o que você acha? Eu falei, seu Geraldo, aí é o senhor que manda. O que o senhor determinar, porque o senhor é o maior investidor, eu sou um investidor que menor dentro da empresa, eu sei até onde eu posso ir. Então isso já estava definido, você entendeu? Independente de ser o Eduardo ou o Sojinha. Lá o ano passado, antes da Copa São Paulo, essa situação já estava delineada por nós. Tá certo. Ô Marcão, eu queria saber, né? O Ronaldo até já fez algumas perguntas para mim a esse respeito ao longo aí dos últimos meses, em relação à questão da comissão técnica do Sub-20. Daniel Sabino, o Dalton Casagrande, o Sorriso, o Leonardo, né, que faziam parte da Estádio BR e estavam a serviço do Marília. Esses profissionais, eles tinham a ligação empregatícia com o MAC ou era com a Estádio BR e agora com a mudança na comissão técnica para o Sub-23, né, agora para a Bezinha, eles retornam para a estádio ou vão ser realocados ou cada um segue sua vida? Como é que fica a situação, não, Marcão? Jorge, é uma informação, não estava tão próximo desse departamento, mas eu posso te dar essa informação com clareza. Mesmo porque era o seu Geraldo e um segundo investidor no profissional. E eles estavam à disposição do 20 e do profissional. O que foi feito até o último dia de Copa São Paulo, né, foi quitado com todos esses profissionais. Foi feito um acerto, né, eles eram vinculados ao Marília, mas a Estádio tinha a responsabilidade de quitação. Foi feito esses profissionais, foi reunido, olha, vai ser daqui para frente, nós vamos, não vai ser feito um investimento mais nessa categoria, em departamento de formação de jogadores ou no profissional. Então, Jorge, foi feito um acerto, né, do período em que eles trabalharam no Marília à disposição da Estádio, acertou, fez os pagamentos, está sendo feito o acerto com esses jogadores, com esses profissionais, e a partir daí cada profissional vai seguir o seu caminho. Ok. Nós vamos para o último intervalo comercial, mandando um abraço aqui para o Hélio Santiago, que está na audiência aqui, falando ótimo final de semana a todos nós, igualmente. Mandar um abraço para o Tiago Giroldo, o presidente do conselho, o Crisão, que está nos acompanhando, e o Claudeir Dias também nos observando, Jorge. O Osmar Silva também está com a gente, assim como o Di Modenese e o Alexandre Lopes. Obrigado a todos pela audiência. Depois do intervalo comercial, mais Marília Atlético Clube, Estádio BR e a rodada desse final de semana. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa.
Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Vamos passar um pente fino aqui nessa rodada no final de semana do Campeonato Paulista, Jorge? Lembrando que do Carioca não haverá, né? Até por conta da tragédia, né? Já foi cancelada. A Federação Carioca de Futebol já confirmou que não haverá rodada nesse final de semana. Inclusive haveria o clássico entre o Flamengo e o Fluminense, né? Claro que não há ambiente no Rio de Janeiro para que se tenha rodada nesse fim de semana. Campeonato Paulistão, nesse final de semana teremos o Red Bull enfrentando o Ituano, o São Bento diante da Ferroviária, o Santos joga contra o Mirassol, teremos Ponte Preta diante do São Paulo, o São Caetano pega o Oeste de Barueri, tem Novo Horizontino contra o Corinthians, o Guarani diante do Botafogo de Ribeirão Preto e teremos também na segunda-feira, é isso, né, Jorge? O Palmeiras diante do Bragantino. É uma rodada desmembrada, inclusive com jogos hoje e até segunda-feira, né? Até pelo fato de no próximo meio de semana não teremos rodada do Paulistão. Então alguns clubes, principalmente os do interior e o Palmeiras, né, que não está nessa fase da Copa do Brasil, muito menos nessa da Libertadores da Pré. Então a rodada do final de semana ela acabou desmembrada entre sexta e segunda-feira. Campeonato Paulista da Série 2, o Nacional da capital, que poderá ceder alguns jogadores para o Marília Atlético Clube na Bezinha, enfrenta o São Bernardo. Teremos o Santo André diante da Votuporanguense, Inter de Limeira contra Penapolense, o Rio Claro joga contra o Atibaia, Sertãozinho contra 15 de Piracicaba, Portuguesa Santista contra Água Santa, Taubaté e Linense, Juventus e Portuguesa. Já teve tradição esse Juventus e Portuguesa, hein, Jorge? Muita, né? São times que têm muita história, né? Muita história. Uma pena que estão numa situação bem capenga, né? Sem dúvida. E a Série A3, Barretos contra o Velo Clube, Grêmio Osasco diante do Monte Azul, Desportivo Brasil pega o Audax, Capivariano contra o São Carlos, Comercial de Ribeirão Preto contra o Rio Preto, Comercial de Ribeirão contra Rio Preto, Batatais contra o Noroeste, o São Bernardo contra o Primavera e Olímpia diante do Taboão da Serra. Ok, Ronaldo. Vamos então seguir o assunto Marília Atlético Clube. Eu queria saber, Marcão, é claro que você hoje, com a Estádio BR, você já mesmo explicou no bloco anterior, você está mais com a parte da formação, né, dos atletas de escolinha, né? O seu Geraldo Garra vai ficar mais com a parte de agenciamento de atletas. A gente sabe que a pré-temporada do MAC vai começar agora na próxima segunda-feira, né, do profissional, vai disputar o Campeonato Paulista da Bezinha, né, ou quarta divisão, ou sub-23. E eu queria saber se você já tem o conhecimento, né, se você tem essa informação de quantos e quem são os jogadores, talvez, da Estádio BR, que vão iniciar esse processo aí de observação por parte do técnico Ricardo Costa. Olha, Jorge, eu não tenho essa informação. Eu não tenho porque é uma situação que eu não vivi ao longo desse ano. E a partir do momento que a gente tomou essa decisão de trabalhar setores separados, eu não estou participando de nenhuma situação, nenhuma reunião, nenhuma informação dos meninos que a gente tem agenciados nesse momento. Tá? Fica o departamento de agenciamento nosso, responsável por esse item. Eu acredito que alguns jogadores do time sub-20 do ano passado, eu acho que tem condições de compor, né, o elenco desse ano. Mas vai depender muito, eu creio, do novo treinador. É um cara, pelas informações que eu tive, é uma boa pessoa, um cara experiente, não experiente em idade, mas na divisão. Agora, eu não posso te precisar realmente quais são os jogadores que vão fazer parte do elenco do profissional do Marília. Você falou do sub-20, né, Marcão? Garotos aí de 23 para baixo, você tem conhecimento de alguns que poderiam, na sua avaliação, integrar a equipe do Marília? Olha, eu acho sim. Eu vou falar especificamente de alguns jogadores que eu conheço. Nós temos aqui na cidade, desse jogador do elenco sub-20 e mais alguns jogadores que estão na faixa de 22 anos, que o sub-20 do ano passado, esse ano vai ser 21.
e temos uma faixa de jogadores de 22 anos. Talvez, para a observação do treinador, eu acho que teria aí, Ronaldo, desse elenco aí, pelo menos aí uns de 7 a 8 jogadores nascidos em 97 e 98, 1997 e 98. Porque esse campeonato é nascidos em 96, 97 e 98. Dos dois elencos sub-20 que nós tivemos, talvez a gente tenha uns 7 ou 8 jogadores que poderiam ser analisados por esse treinador. Tá? Mas assim, não gostaria de citar nomes até para não fazer injustiça com ninguém. Mas eu acho que o de 7 a 8 jogadores ele poderia avaliar e aí vai depender da avaliação dele. Você tem alguma ciência de que talvez outros times da região, como Vossen, Assisense, Santa Cruzense, também já tem algum interesse em algum jogador que é agenciado para Estádio BR, Marcão? Olha, pelo que eu conversei na última conversa que a gente teve nesse sentido, eu acho que a prioridade, eu acho que seria o Marília, né? Seria o Marília nessa divisão para que os meninos, mesmo porque alguns garotos já são daqui e facilitariam. Mas assim, não tenho sinceramente qual é a situação de equipes da região com relação a esses garotos. Assim, Jorge, para vocês entenderem, nós temos uma relação hoje de formados pela Estádio BR, entre sub-15 e sub-20, 22 ali, nós temos uma relação de 20, pelo menos uns 23 jogadores, que hoje são da Estádio e a Estádio faz o agenciamento. Então, nessa faixa de jogadores, eu acho que nessa faixa de 20, 21 anos, 22 e até 23, a prioridade maior aqui seria o Marília. Agora, aí não é um trabalho que vai caber a mim, vai caber ao responsável aí, que é o Caio, que vai ficar nessa área da empresa aí, e ele vai ter que direcionar esses jogadores. Mas eu não, sinceramente, eu não sei te informar quanto a isso. Tá certo. Como que você está vendo esse campeonato paulista, evento paulista da Bezinha que eu falo, em relação ao que aconteceu no ano passado, as mudanças que realmente vieram acontecer, as chances que o Marília tem pela frente, Marcão? Ronaldo, o torcedor vai ver uma realidade totalmente diferente de tudo que ele já viu. Mesmo quando o MAC estava na Bezinha em 1997, você vê que já é chão, né? Eu fui treinador do MAC naquele ano. Eu dirigi o profissional as 3 últimas partidas, né? Uma transição do Eli ali, que o Eli saiu, depois o Eli voltou. Eu fiquei 3 partidas para cumprir a etapa do profissional naquele ano. Só que naquele ano ainda era aquele regulamento, né, de jogadores normais, a idade normal. Esse campeonato sub-23, ele é totalmente diferente dos demais. É uma correria, é um campeonato de muito vigor físico, tá? O torcedor vai ver um outro tipo de jogo. Talvez aí vocês que acompanharam um pouco mais de perto o Talentos 10 no ano passado, vocês puderam ter uma noção do nível da competição. O nível automaticamente ele baixa. Não é o nível que você tem na A3, na A2, é outro nível. O torcedor vai sofrer muito, o torcedor do MAC, porque o torcedor do MAC é acostumado a ver os grandes jogadores experientes vestindo a camisa do MAC. Ele vai ver garotos, porque um menino de 23 anos ele ainda é um garoto. Ele saiu da base agora. Eu acho que a primeira decisão que o Eduardo, né, que está comandando hoje, tomou foi uma decisão correta. Trazer um treinador experiente da categoria, um cara que está vivendo a categoria. Isso é fundamental na montagem. Então essa decisão ela já foi acertada. Uma coisa que eu defendo e que até defendi esse ano e não foi feito é que é o seguinte: para se montar um elenco, talvez as decisões não possam ficar em uma pessoa só, entendeu? Por exemplo, o ano passado o Jorge Rauli ficou responsável. Então, quer dizer, acabou os jogadores que o Rauli trouxe, mérito ou demérito, o Rauli teve que assumir a culpa sozinho e assumiria o mérito. Então, talvez o MAC precisasse ter o treinador e uma pessoa, talvez o Daniel, que é bem próximo e que vive esse meio bem próximo, 2 ou 3 pessoas opinando nas contratações, né? Para que não aconteça o que aconteceu no passado, de se montar um elenco e depois falar, puxa, erramos, né? Mesmo um cara experiente, talvez como o Rauli. Então eu acho que talvez tenha que ter atenção a esse aspecto.
Bom, só para destacar, então, a pré-temporada começa na segunda-feira do MAC, né, às 4 da tarde, a apresentação. Ainda não se sabe ao certo quem e quantos serão os jogadores que irão iniciar esse trabalho de observação pelo técnico Ricardo Costa. Eu até entrei em contato com algumas pessoas aí ligadas ao Marília em relação àqueles atletas da Copa São Paulo, né, da Copinha. Quantos serão aproveitados, pelo menos para observação e tudo mais, né? A informação que eu tive é que muitos deles têm seus empresários e ainda não teve uma definição. Alguns já foram contactados, jogadores, mas esbarram muitas vezes na questão do empresário, saber qual tipo de proposta vai ser feita, se é com observação, se é de forma definitiva. Então, fica ainda difícil de saber quantos e quem serão os atletas que participarão desse primeiro processo de observação feito pelo técnico Ricardo Costa. Não se tem ainda uma data específica para de fato começar a pré-temporada para a Bezia, lembrando mais uma vez, né, que o MAC, o Campeonato Paulista da 4ª Divisão começa no dia 6 de abril, mas o MAC só vai estrear no dia 14. Então ainda temos 2 meses pela frente antes do primeiro jogo. Então muita coisa vai acontecer. O próprio técnico Ricardo Costa disse que além dos jogadores da base do Marília, ele vai observar alguns jogadores que foram indicados por amigos deles, né, ou empresários, mas também ele disse que não vai abrir um peneirão para muita gente. Ele falou: Jorge, eu não posso ter uma possibilidade de observar 200, 300 jogadores. Eu quero observar alguns atletas, mas aqueles que já tenham uma carreira, né, já tenham um currículo pela frente, né? Uma experiência. Uma experiência sim, até por conta de 2 meses para avaliação. Ele é um período pequeno. Se é para preparação para iniciar uma competição, é outra história. Então, será realizado algumas observações, mas claro que também ele já deixou claro que já na próxima semana podem vir alguns jogadores já com indicação do próprio técnico Ricardo Costa que venham de fato para integrar a equipe. Até perguntei a ele em relação aos atletas do São José, né, onde o ano passado ele comandou o time que chegou até a semifinal. Ele falou assim: olha, Jorge, tem a possibilidade, mas eu não vou dar nenhum nome agora, até porque boa parte desses jogadores que ainda tem pelo menos mais um ano de Bezinha e que jogaram comigo no São José estão empregados. A grande maioria está empregado. Inclusive tem 4 no Capivariano, tem 2 no Velo Clube. São jogadores que estão em atividade e a gente não sabe o que vai acontecer. De repente terminou a primeira fase, não se classificam, seus clubes não se classificam, ou eles possam vir para o Marília se não tiverem outra proposta. De repente, eles mesmo não passando de fase acabam interessando outras equipes e aí, para uma divisão maior, né, para uma outra situação, eles podem acabar não vindo para o MAC. Ele falou assim: olha, eu não costumo divulgar nomes de jogadores enquanto eles não assinam um contrato ou um pré-contrato, né? Porque a gente sabe que a concorrência é muito grande também na Bezinha e que de repente você de boca acerta com um atleta, ele acaba não vindo para cá, vai para outro clube. Então eu prefiro não divulgar nomes, mas ele disse que é bem provável que já a partir da próxima semana cheguem jogadores, pelo menos alguns jogadores que ele já tenha a ideia de utilizar já na Bezinha sem precisar passar por uma espécie de observação. Mas é fato que ninguém será efetivado, contratado de imediato, né, Jorge? Não vai, né, Ronaldo? Até porque, né, a Bezinha é um campeonato semi-amador, né? Então é claro que o registro oficial do atleta, como contratado do clube, Ronaldo, provavelmente ele vai acontecer lá para abril mesmo. Acontecer para abril. O que vai acontecer na pré-temporada, que deve começar efetivamente em março, é você dar condições para o atleta. Olha, você vai ficar aqui no alojamento, você vai comer, né? Você vai utilizar o transporte, né, para os treinamentos e tudo mais, mas esse primeiro mês você não vai ter salário. E a partir do registro dele como inscrito no clube, né, em abril, aí sim já começa a valer como funcionário de fato do clube, né? É um procedimento que isso acontece até mesmo em times da Série A2 e Série A3, né? Então não é uma peculiaridade da Bezinha, mas é claro, quando se trata da Bezinha, um campeonato ainda sub-23, né, um semi-amador, que assim podemos dizer, essa situação ainda fica mais latente. Então muitos a serem observados, mas acredito que muitos jogadores também já venham com o aval do Ricardo Costa para permanecerem de forma definitiva. Tá certo. Apenas como informação que nós falamos no primeiro bloco em relação ao incêndio no Ninho do Urubu, não temos, graças a Deus, entre as vítimas, nenhum garoto com menos de 14 anos, viu, Marcão? É de 14 anos para cima, a grande maioria com 14 anos. Até porque, né, o Marcão estava falando algo interessante aqui nos bastidores, né, que a gente acabou não... Que ele até disse, né, o jogador só pode ser alojado por um clube de futebol
a partir dos 14 anos, né? E tem gente que completos. E tem gente que não obedece a esse Então, critério, mas aí né? convenhamos, né? Um clube do tamanho do Flamengo, se ele não obedece esse tipo de situação, aí a gente pode parar tudo, a gente pode rever a questão da base no Brasil todo, né? Isso eu acredito que muitos clubes alojem atletas com menos de 14 anos, mas correndo sempre o risco de serem punidos, né? Algum tipo de sanção, mas acho que no caso do Flamengo, se ocorresse algo do tipo, eu acho que era assinar um atestado aí de grande incompetência e principalmente, né? Abriria uma reflexão para sabermos qual é a situação da base, não só dos principais clubes do Brasil, mas como um todo, né? Sim. Pois não, Marcão. Eu faço essa ressalva para você. Talvez seja um momento muito interessante. Eu não sei se vocês trabalham com futebol do outro lado. O momento que nós vivemos no futebol brasileiro da base, ele é terrível. Vocês olham as nossas seleções de base. Nem na América do Sul nós temos mais condições de mostrar supremacia. Quanto mais com relação aos europeus. Então é feito muita coisa no Brasil. A gente fala, entre aspas, nas coxas, né? As coisas erradas, mal feitas, e mesmo por grandes clubes. Então, talvez esses infelizes desses garotos, coitados, essas famílias, possam pagar um preço para que as pessoas de base no Brasil possam ser um pouquinho mais sérias e saber que mexer com criança não é que nem mexer com boi, ou batata ou cebola. É criança. Então você precisa ter responsabilidade, né? Então, algumas vidas aí, não sei nem se foi isso, mas é bom para rever alguns conceitos. Tá certo, estamos quase no finzinho do programa. Algo mais, Jorge? Não, acho que é isso, né? A partir da semana que vem, quando já tivermos de fato o início da pré-temporada do Marília, a gente vai trazer mais informações, né? Entrevistados aqui para a gente falar dessa preparação antes da Bezinha. Mandar um abraço para o Osmar Silva, está dando uma boa noite para todos nós. Retribuímos. João Pedro também dando um alô. Tem abraço para alguém, Marcão? Vou mandar meu abraço para o meu amigo Ica, né? O Ica? Que é um cara... Ica, abraço para você. A gente espera você lá no 11-13, cara. Viu? Para dar uma força para a gente sabe que você é maquiano de coração. Então, um abraço aí, cara. Legal. Obrigado, Marcão. Ronaldo, a gente está à disposição. Jorge, muito obrigado pelo convite. O que vocês precisarem, a gente vai estar sempre à disposição e vamos ser claros aí. Vamos torcer agora que o Mac possa fazer um bom trabalho e, se Deus quiser, voltar logo esse ano para a divisão de cima. Falamos com o Meio Marcão no programa de hoje, que vai ficando por aqui, retornando ao vivo na segunda-feira, às 18 horas. Lembrando que Meio Marcão, porque ele emagreceu quantos quilos, Marcão? 30 aí? 36, 37 aí. Só pela boca, né? Vamos embora. Nada de artificial, nada de cirurgia não, viu? Quem tá falando é mentira, só segurando a boca. Legal. O programa Com a Bola Toda fica por aqui, retornando na segunda-feira. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.